Olá a todos, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live. Dessa vez vamos falar de contabilidade, coisa boa, né? E para hoje nós temos uma convidada mais do que ilustre, a professora Umbelina Lagioia, e ela vai falar sobre as transformações, né, as mudanças, na verdade, do CPC 00, que é a estrutura conceitual básica da contabilidade. Então sejam muito bem-vindos, né? Ontem falamos um pouco sobre religião e ciência com o professor Santos Saião, tá? Então foi uma live, um bate-papo bem interessante. E para hoje nós vamos agora aprofundar aí no conhecimento com essa pessoa maravilhosa que já está aqui online, professor Umbelina Lagioia. Vamos lá. Sejam bem-vindos, Nicole, Cília. Olá, boa noite. Oi, meu amor. Tá escutando bem? Tá tranquilo, tá tranquilo. Você me ouve, me Sim, vê? tudo tranquilo. Sem eco, tá tudo jóia. Tá limpo, né? Zuíla está entrando aqui, Marcelo Macedo, Wallace, sejam todos bem-vindos, tá? E para hoje temos essa fera aqui da contabilidade. Hoje a gente vai mudar um pouquinho a sistemática, né, Umbelina? Hoje, É, na verdade, vai ser mais naquele formato de pergunta, resposta. Na verdade, eu estou aqui como um espectador, um admirador dessa profissional, dessa professora, né, que relembrando aqui os velhos tempos da sala de aula, bons e vamos tempos. falar e vamos falar sobre CPC 00. Aliás, falando sala de aula, como um abraço, prof. Marcelo mandando aqui, Elisângela entrando, Tassiano Alves, sejam bem-vindos, tá? Elisângela. E aí, veja, a gente vai falar um pouquinho sobre a estrutura conceitual, que é como ele próprio se coloca, né, não é um normativo em si, não é um pronunciamento, na verdade ele é um suporte teórico, um arcabouço, né, que dá condição a todas as outras normas. Olha, a Alba aqui mandando um abraço aqui. É, ele traz toda uma estrutura, né, conceitual que serve de parâmetro para outras normas, para a criação de outras normas e para o nosso suporte também numa tomada de decisão, né, para o profissional de contabilidade, para quem reporta informação contábil, né. Então, nesse momento, a gente tem um universo aí de possibilidade de explorar esse CPC com você, Umbelina, mas de primeiro, deixa aí aberto para você dar suas considerações iniciais. Boa noite. Boa noite a todos. É um prazer estar novamente com vocês. E, na verdade, o Andinho e eu, a gente teve a ideia de comentar, né, sobre os pronunciamentos nessas lives, no sentido de dar uma visão geral, né, sobre o que ele contempla. E aí depois, né, a gente pode, com calma, se aprofundar no outro detalhe, mas via de regra a gente vai trabalhar aí a maioria, assim, dos pronunciamentos de uma forma mais abrangente. Uhum. Esse pronunciamento, ele foi aprovado, né, pelo IASB, que é o organismo internacional, em março de 2018, e ele chegou aqui no Brasil apenas no ano passado, né? Em 2019, já no final do ano passado. E, na verdade, Andinho, a gente tem esse gap, né? Essa Uhum. lacuna entre o tempo que ele é aprovado lá e o tempo que ele vem para cá. Então, foi março de 2018 lá e aqui dezembro de 2019. Esse tempo é porque eles ficam em audiência no Uhum. país de destino. Então, assim, Uhum. ele foi aprovado lá, só que antes dele vir para o Brasil de vez, né, como diz a história, antes dele ser importado, ele passa por um processo de audiência, né, onde todos Uhum. podem ver em primeira mão, na íntegra, o documento e pode fazer algumas considerações e tal, para depois ele entrar em vigor, e foi o que aconteceu.
Esse Uhum. pronunciamento, ele possui... Desculpa, não é só apenas traduzir, né, Umbeli, né? Ele precisa de toda uma discussão para entender como é que ele pode ser normativa. aplicado aqui, né? Assim, Isso, não é, porque não é a gente, só... às Oi, vezes se pensa que é só uma tradução, né? Chega aqui, traduz, pronto, coloca PI, tá lá para bota no cumpra-se. Google Não é dessa forma Translate, também, né? bota no Google Translate. Mas não é bem assim, não. Não. Tem todo um processo de você adaptar. Porque, assim, a gente quando fala em convergir as normas, né, isso é importante que a gente coloque, Andinho, porque quando a gente fala em convergência, é você encontrar um ponto comum, né? Não é aquela coisa que vai de baixo para cima, né, de goela abaixo, como diz a história, e sem que haja nenhum tipo de formatação, adaptação, não. Então, não é assim, não. O processo de convergência a norma ela é criada no IASB, né? E ela Uhum, vai para os 150 países membros, e em cada país ela pode sofrer alguma adaptação. Uma pequena adaptação aqui, uma pequena adaptação ali. E aí esse processo a gente chama de um processo de audiência pública. Então uhum, na página do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, fica lá o pronunciamento original, do jeito que ele foi editado pelo IASB, uhum, para que aqui nós, profissionais, professores, técnicos, alunos, estudantes, possam ver o documento e possam opinar. Então, sempre é uhum. possível. A a conexão do Belina deu uma parada agora, de Isso, volta. isso. Você não vai poder mudar o que já está feito, mas você pode Uhum, alinhar. Então, alguns parágrafos, algum tipo de entendimento que fica melhor assim, que fica melhor assado. Então, sempre a gente tem condições de fazer pequenos ajustes. Então, essa é a parte legal, né? Que não é aquela coisa imposta. Não, uhum. é ajustado. Isso aconteceu um pouco, por exemplo, com a ideia da reavaliação, né? Que a reavaliação não foi, vamos dizer assim, trazida aqui para o nosso país, né? Foi retirada, na verdade, após o processo de convergência, mas ela continua vigente em outros países, né? Que é o CPC 27, né? Que trata sobre imobilizado. Uhum, Que lá nesse CPC 27 é permitido que você reavalie, né? E quando você veio aqui para o Brasil, você travou, porque a Lei 11.638 ela não permite, ela impede. Então, uhum, isso foi um exemplo, é um ótimo exemplo de como lá fora, quando a norma ela é criada, ela é adaptada a cada país para onde ela vai, né? Para onde ela entra. uhum. Entendi. Bom, Bom, primeiro agora, né? É, não sei se é a minha ou é a sua, Umbelina. Não sei se é a não, minha ou se é a sua que está travando. mas a gente vai assim. Tchum. Essa estrutura ela tem 8 capítulos, né? Uhum, E os capítulos eles são interconectados, né? Não são coisas salteadas, tem toda uma interconexão. E aqui a nossa ideia é justamente passear por esses capítulos, mas a gente sempre convida a todos que baixem, né, o documento para que possam ler, né? Porque a gente sempre diz assim, que por mais que a gente converse aqui, isso aqui uhum. não é tudo, né? As pessoas precisam ler, Isso. precisam se apropriar do conhecimento, precisam ter a sua própria visão, porque senão a gente vai ficar só com a visão minha, com a visão sua. Isso não é legal. Então a gente vai Verdade. dar uma geral no documento, falar sobre os principais aspectos, porém é super importante que cada um faça a sua própria leitura, para que o Isso. conhecimento fique sedimentado e ele possa se apropriar da sua própria maneira, né? Bom, Andinho, o primeiro objetivo, o primeiro capítulo, ele vai falar do objetivo geral, né? O objetivo do relatório financeiro. Quando ele fala Uhum. aqui relatório financeiro, para quem tiver com a estrutura conceitual ou depois for dar uma. Lembrando que não tem livro que fale sobre isso, né? É importante que se diga Hum, que não existe importante. livro. Não tem. Zero. Não tem nenhum livro, tá? E cada vez mais, Andinho, é também importante que a gente diga isso, cada vez mais vão haver menos livros.
Por quê? Né? Primeiro porque é um assunto que está em constante modificação. Então, roda muito rápido, a roda gira muito rápido, então nem dá tempo de você escrever. Segundo, Isso. porque, infelizmente, Anderson, isso é uma coisa assim que eu falo com muita tristeza, o mercado de livros, né? Tanto livro em papel como livro digital, tá em extinção. Às vezes eu acho assim que daqui a pouco Uma pena. biblioteca, uma pena. Daqui a pouco biblioteca vai ser um troço em extinção, porque cada vez A gente mais as só vai ver em pessoas. museu. Isso As aqui, pessoas. olha, isso aqui já fez parte do nosso universo no século XXI. 20 e É, 21. assim, cada vez mais eu percebo que se lê menos, né? E Uma- principalmente na nossa área, que a leitura ela é fundamental, mas é, Isso. é algo que fica aí para uma reflexão. A gente precisa ler, né? Eu, particularmente, Andinho, eu passo boa parte do meu tempo lendo, infelizmente eu não consigo ler coisas que sejam de outra área, tipo uma leitura, vamos colocar, fora da nossa área, um romance, Uhum. uma leitura mais filosófica, eu não consigo, né? Mas, assim, de segunda a domingo, sentada lendo, estudando, para poder, Não tem inclusive, segredo, né? Não tem segredo. fazer essas lives. Porque, veja, como é que eu ia falar desse assunto, né? Se eu não tivesse comido esse documento, digerido cada linha. Então, assim, isso não está em livro. E, assim, acho pouco provável que a gente tenha aquela fartura de livros que a gente tinha antigamente, né? Então, não vai existir. Então, vamos nos agarrar com os documentos, prestar atenção direitinho. Aproveito também para dizer para todos que a gente tem um canal no YouTube, Umbelina Lagioia é o nosso canal, e a estrutura conceitual, ela está toda destrinchadinha em várias aulas que a gente deu Olha só, online. É, que então, oportunidade de ouro, viu, minha gente? se Uma vocês... aula com essa mulher não é brincadeira, não. E disponível assim. É, mas, enfim, vamos lá. Então, o capítulo 1 fala do objetivo do relatório financeiro de propósito geral, que é justamente o quê? Ele vai falar sobre qual que é o grande objetivo do relatório financeiro. E quando a gente fala relatório financeiro, leia-se demonstrações contábeis, né? São as demonstrações Isso. contábeis em si. Então, qual que é o grande objetivo das demonstrações contábeis? O objetivo ele é conhecido de todos nós. Produzir informações financeiras que sejam úteis, né, para auxiliar os usuários na tomada de decisão quanto ao provimento de recursos para a entidade. Então, esse aí é o grande objetivo. E essas informações, né, que serão destinadas aos usuários, essas demonstrações, elas têm aí uma característica. A característica desta informação, essa informação, ela precisa mostrar, ela precisa evidenciar, a informação contábil precisa evidenciar a eficiência e a eficácia referentes a quanto a administração daquela entidade tem cumprido com a responsabilidade de utilizar os recursos econômicos. Então, as demonstrações contábeis precisam dar a medida do grau de eficiência e de eficácia quanto ao uso desses recursos, a responsabilidade no uso. Então, essa Isso. característica é uma característica nova. Isso não existia antes na estrutura conceitual antiga, ou seja, as demonstrações contábeis precisam dar a medida da eficiência e a eficácia no uso dos recursos. O que quer dizer isso, né? Eficiência e eficácia é você usar o dinheiro, né, da melhor forma e que esse dinheiro ele traga os melhores resultados. E as demonstrações contábeis precisam dar conta de informar isto, a eficácia e a eficiência
quanto ao uso dos recursos. Então, como é que Por quê? Desculpa, Belém. Por que que foi preciso? Porque, assim, isso a gente, quando está na graduação, a gente até discute várias e várias vezes na graduação, no mestrado, né? Me lembro que a gente discutia muito. Mas por que que isso foi preciso vir expressamente na estrutura conceitual? Para ficar bem claro. Não sei porque eu já imaginava isso. Para não ter dúvida, assim, quer que eu desenhe, vamos desenhar. Exatamente por aí. Desse jeitinho. Vamos deixar bem claro para não ter dúvida, né? E aí, desse jeito. É triste, mas é verdade. E aí, o que acontece, né? Como que as demonstrações contábeis elas vão ser capazes, né, de dar conta dessa medida aí de informação? E aí, basta a gente pensar que é mais ou menos assim. Se a gente for olhar para um balanço patrimonial e a DRE, que são as principais demonstrações, o ativo, né, que é a aplicação dos recursos, o passivo e o PL, que é a origem, né, origem e aplicação. Então, essa origem sendo a captação, né, como é que você capta esses recursos, e o ativo, onde que você vai aplicar. Então, como que isso daí, como que a demonstração contábil pode ser eficiente e eficaz para mostrar o nível de responsabilidade nesse uso? Você tem a captação no passivo, e aí essa captação ela vai se converter em ativos, né? Esses ativos, por sua vez, precisam ser capazes de gerar fluxos de caixa que sejam possíveis de liquidar os passivos assumidos. Então, se aquela captação foi bem feita, se a aplicação é capaz de gerar fluxos de caixa suficientes para cumprir com as obrigações assumidas, então a administração foi eficiente e eficaz quanto ao uso dos recursos. Ótimo, Entendeu? excelente. Por aí. Então, não é somente captar bem. O que é captar bem? É você obter recursos a um bom prazo e a um bom preço. Ou seja, recursos na medida certa, no tempo certo, a uma taxa de juros adequada. Mas não é só isso, não é só captar, é captar e aplicar. E aí essa aplicação tem que ser feita em ativos que sejam capazes de gerar fluxos de caixa suficientes para dar conta das obrigações assumidas, seja com terceiros, seja com os sócios, né? Com terceiros no sentido de você conseguir liquidar as obrigações de uma forma adequada e com os sócios de conseguir remunerar os sócios de uma forma justa, né? Então, as demonstrações contábeis precisam evidenciar isso. Então, como é que a gente vai evidenciar tudo isso? Ponto 1. É necessário que essas demonstrações contábeis possam dar a medida dos fluxos de caixa futuros que aqueles ativos que foram adquiridos por aquelas fontes, por aqueles passivos. Então, quanto de fluxo de caixa aqueles ativos podem gerar. Então, a lógica do IASB é essa. É saber assim, olha, mostra para o teu usuário, evidencia para o teu usuário como que você captou, onde que você aplicou e qual a capacidade desses ativos de gerar fluxos para tanto pagar os capitais de terceiros como rentabilizar os próprios. Então, e reforça aquela ideia da informação preditiva e confirmatória. Ela não pode ser só confirmatória, tem que ser preditiva, né? Isso. Aí, mas o que a gente vai também ver ao longo de toda a estrutura conceitual é que a informação relativa aos fluxos de caixa futuros, ela permeia todo o documento. Então, é necessário que em algum local, de alguma forma, de alguma maneira, seja em nota explicativa, seja no próprio balanço, seja em alguma... É necessário que lá exista a informação sobre os fluxos de caixa futuros, porque é exatamente essa ponte que vai dar o tom da eficácia e da eficiência. Então, na verdade, é assim.
você tem o ativo passivo e você tem o lucro, né? Ok, gerou lucro, gerou lucro. Mas a gente sabe que o lucro é uma medida de desempenho mais econômica do que financeira. Então a gente Isso. precisa pegar aquele lucro e transformar aquele lucro numa informação financeira. E mais do que isso, fazer a predição. Então, quanto Uhum. daquele lucro se transforma em fluxo de caixa e em quanto tempo aquilo ali retorna os capitais investidos, em que medida? E esse bolo de informação tem que estar dentro das demonstrações contábeis. Ou seja, a gente vai para um outro nível de responsabilidade, né? Não é somente fechar balanço, divulgar ativo, passivo, né? Não. Se bateu, né? Se bateu o balanço, né? Eita, Bateu, bateu, graças a Deus. bateu em nome de Não Jesus, é né? assim. Não, não é não. E a, a própria definição, né, de contabilidade, de contador, a nossa própria responsabilidade, ela sobe 3 níveis, né, 4, 10 níveis, porque assim, é o que se dizia muito, né, no ano passado, a gente falava muito, foi uma moda de contabilidade consultiva. E, na verdade, a contabilidade consultiva é justamente o que o IASB ele fala, né? Que você precisa dizer como é que aquele ativo ele é capaz de gerar fluxos futuros e em quanto tempo, né? Então, Uhum. a gente precisa dar conta dessa informação. Ou seja, é aquilo que eu já falei um monte de vezes. Ficar somente nessa de dar informação, cumprir a obrigação acessória, jamais eu estou desconsiderando o nível de importância da obrigação acessória, tá? É fundamental, importantíssima. Mas ela sozinha não é suficiente, ela sozinha, ela não gera informação. Porque o que a gente Isso. tem que saber, Andinho, é o seguinte, a contabilidade é uma ciência da informação, entendeu? A gente informa, a gente gera informação para que alguém tome uma decisão. Porque, veja, a gente não está na ponta, a gente não é administrador, tá? Não é nossa vocação. Eu, particularmente, se me der uma empresa para gerir, eu saio correndo, gritando, eu não quero nem saber. É, estou fora. Eu não gosto de assumir risco, tá entendendo? Eu tenho medo de ter muita gente sob minha responsabilidade, então eu estou fora, não é minha praia. Qual é a minha praia? A minha praia é olhar para a empresa, e aí isso eu faço, é olhar para a empresa, é verificar o que o cara está precisando de informação, e aí sair elaborando relatórios, entregar para eles, olha, presta atenção nisso aqui, tá certo? Segue por esse caminho que você consegue. Mas assim, E vai tu. acerta. Vai E tu, tá certo? acerta. Vai com segura na mão de Deus e vai. Assim, esse é o papel da gente. A gente tem que ter noção do que a gente faz numa empresa, senão a gente perde completamente. Então, assim, Isso. é verdade. Então, o que a gente precisa fazer? Olha, tu tá super endividado, ou então, olha, teus empréstimos estão, a tua carteira de crédito tá uma porcaria, você não vai conseguir nada desse jeito. Ou então, olha, teus ativos, eles não estão. Aquela velha história, ó, teu custo. Um dia desse, Anderson, eu estava conversando com uma grande amiga contadora, mas assim, uma grande irmã, tá? Não vou colocar nome nas figuras, não, porque todo mundo a conhece também. E ela tem um escritório de contabilidade, né? E eu sempre tenho grandes amigos assim que de vez em quando batem um fio. Pelo amor de Deus, me ajuda. Eu digo, vai, senta aí, vamos conversar. E aí eles sempre trazem os problemas dos escritórios, né? E aí, conversar vai, conversar vem, ela estava dizendo que tinha um cliente que era uma indústria, né? E aí ela, desesperada, porque ela queria fechar o custo para poder informar agora em junho, né, que é o ECD. Aí eu dizendo assim, eu falei, mulher, me dê a planilha de custos para poder eu ver como é que a gente pode te ajudar. Aí ela falou, Bel, só tem um probleminha. Eu disse, qual é o problema? Não tem planilha de custo. Tá muito bom para ser verdade. Aí eu disse, mulher. Então, mulher. E aí, assim, a gente começou a elaborar os custos, né, dessa indústria na qual ela é contadora.
E assim, Logo na indústria, que é onde surgiu justamente a necessidade mais primária sobre elaboração de custo, né? O trabalho com custo, e você não ter custo é constrangedor, né? E não era uma indústria pequena. Era uma indústria Minha de nossa. médio porte. Eu queria só resgatar uma coisa, Ambelina, rapidinho. Tu falasse a questão da informação, eu me lembrei de uma defesa de tese do filho de Eliseu Martins. Filho de Eliseu Martins. E ele trouxe na defesa de tese dele a ideia de que o objeto da contabilidade não seria o patrimônio, seria a informação. Eu achei muito assim, fantástica né? A gente não se dá conta disso, né? A gente tem que produzir informação para que uma outra pessoa pegue essa informação e conduza a empresa. É isso. Qual é o teu papel? Produzir informação. Mas para que não é qualquer um que vai conseguir dar essa informação, porque a gente tem que conhecer de estrutura de passivos, a gente tem que conhecer de estrutura de ativos, a gente tem que conhecer de rentabilidade, a gente tem que conhecer de economia, a gente tem que conhecer de fatores sociais, fatores políticos. A gente tem que... O problema todo é que são tantas obrigações acessórias que a gente tem que cumprir, é tanta burocracia que a gente tem que vencer, que a gente simplesmente, Anderson, a gente não consegue exercer a nossa profissão. Agora, veja, imagine um médico, tá certo? E imagine que esse médico ele tem que preencher um monte de guia para poder informar o plano. E aí ele tem aquele tempo de consulta. Aí você imagine que na consulta dele ele tem que dividir o tempo dele entre atender o paciente e informar as guias para o plano de saúde. Aí você imagina que é muita guia que ele tem que informar o plano de saúde. E ele só tem 15 minutos. Aí ele não olha nem para o cliente. Ele nem olha para o paciente. Ele nem vai olhar. Ele vai dizer, bom dia, você sente o quê? Aí quando o cara começa a falar o que ele está sentindo, ele está preenchendo as guias. Está escrevendo. Aí quando ele vai olhar para o relógio, já deu 15 minutos. Ó, o senhor está com uma virose, pode ir embora. Aí veja só, tu tá entendendo? E o que o médico tinha que fazer? O médico tinha que examinar o paciente para dizer para ele o que ele tem. Olha, o senhor está assim, o senhor está assado, o senhor tem que fazer esse exame, Mas ele não tem tempo, porque se ele só tem 15 minutos para examinar o paciente e preencher as guias, e se ele não preencher as guias, ele não vai receber o dinheiro, ele não vai nem olhar para o paciente. O paciente vai sentar e vai... Pronto, assim está o contador. Desse jeito. Ele só faz preencher. Vale uma reflexão, né? Contadores e contadoras, vale uma reflexão aí, tá? Ele só faz preencher guia, preenche, e olhar para o paciente e diagnosticar o paciente e dizer ao paciente o que é que o paciente tem, ele não faz. Agora você imagine se o médico começa a agir desse jeito de forma indiscriminada com todos os pacientes que chegam no consultório em todas as regiões do Brasil, de norte a sul. Amigo, daqui a um tempo, a profissão de medicina vai ficar completamente desacreditada, porque vou fazer o que no médico? Ele vai mandar eu ir para casa porque eu tenho uma virose. E aí as pessoas vão começar a morrer. Vão começar a morrer por falta de diagnóstico. Porque um médico que deveria dar o diagnóstico, ele não vai dar, porque ele não tem tempo, ele não consegue parar para estudar o caso do paciente. A mesma coisa acontece com as empresas. As empresas morrem porque a gente que deveria dar o diagnóstico, a gente não consegue. Porque é tanta burocracia que a gente tem que vencer. E o tempo é tão curto que quando você começa, você não consegue. Porque ou você preenche as guias, ou você diagnostica o paciente. Isso. O paciente morre. E você não consegue dizer o que ele tem. Então, assim... Nas minhas aulas eu dou até alguns exemplos, assim, não citando o nome, obviamente, né, mas de situações de empresas, inclusive empresas de pequeno porte, que necessita de uma informação mais precisa para crescer, ainda mais. Esses são os pacientes mais delicados. Mais delicados. Entendeu? Tomando decisões arriscadas, sem um apoio da contabilidade. Que é o médico da história. Entendeu?
que é o médico da história. Então, o que é que o contador precisaria fazer? Ele precisaria diagnosticar a empresa. Como é que ele vai fazer isso? Ele tem que estudar o ativo, ele tem que estudar a estrutura de passivos, ele tem que tentar entender do negócio, ele tem que verificar a tua estrutura de custos, tá assim, tá assado, tu tá... Vai por aqui, vai por aí, ó, não faz isso. É um médico, só que é um médico de uma pessoa jurídica, não é de uma pessoa física. Mas a gente trabalha com uma pessoa, só que ela é jurídica, pô. Isso, então, perfeito. Quando a gente fala de contabilidade consultiva, não tem aquele tal de contabilidade consultiva que o pessoal falava muito? Não, porque a gente tem que fazer contabilidade. Contabilidade consultiva requer tempo. Aí, vê, outro caso, que é muito comum, Anderson, muito comum. Você vai para dentista de plano de saúde, né? O cara ele tem 20 minutos para cuidar de você. De qualquer jeito, próximo, de qualquer jeito, próximo. Se você tinha um canal para fazer, você vai sair com 2 canais, porque assim, ele não vai. Ele não vai. Corre, não sai com a broca no dente ainda. Você vai sair. Desse jeito. Eu digo isso porque. Helenido tá dizendo aqui, atuam como curandeiros. Atuam como curandeiros, Helenido. É desse jeito. Então, assim, eu vou fazer contabilidade consultiva. Mas para você fazer contabilidade consultiva, cara, você não pode ter 120 clientes, não. Porque se você tiver 120 clientes, você vai estar aparecendo com esses médicos que tem 15, 20 minutos para lhe atender. Tá entendendo? Tem muito contador que tá assim, nessa carga, viu? Aí não, mas é porque tem que ter 120 clientes, porque cada cliente paga meio salário. Por aí. Por aí, infelizmente. Aí, meu amigo. É verdade. Aí você quer dizer... Você entendeu por que o IASB ele é tão claro? Porque, assim, não tem como. Não dá para você... Bicho, não dá. Desse jeito não rola. Não tem condições. Essa conta, ela não vai fechar. Então, assim... Aí você faz assim, e como é que a gente vai resolver isso? Como é que vai resolver? Olha, eu não sei exatamente como, mas eu sei que a contabilidade ela está sendo com todo respeito, tá? Ela não está sendo bem executada, ela não está sendo bem desenvolvida. É por conta do contador? Não. É porque esse contador, ele precisa dar conta de tanta parafernália, de tanta obrigação acessória. Ele tem que preencher tanta guia. E é tanta coisa que ele tem que fazer que o que era, de fato, a coisa mais importante que ele precisaria realizar, que era cuidar do paciente, daquela pessoa jurídica, ele simplesmente não vai conseguir, o paciente vai a óbito, tá certo? E aí, quando o paciente vai a óbito nesse caso, é a economia que não anda. Entendeu? Imagine várias pessoas jurídicas morrendo. Né? Então a economia infelizmente. Entendeu? E detalhe, antes mesmo dessa questão da pandemia, né? O que tinha de histórico já desde o ano passado de empresas quebrando, e assim, quebrando por excesso de expectativa. E onde é que estava o contador, a contadora naquele momento, para dizer, olha, pé no freio, devagar, não é assim, né? Não é assim, vai devagar. Entendeu? E aí, por isso que é importante também para nós contadores, né, para trabalhar, desempenhar esse papel consultivo, tá bem afinado com a estrutura conceitual, porque assim, cada vez mais, Umbelina, né, e eu me lembro muito bem de uma aula sua nesse sentido, você falava muito isso, desde a graduação, né, não faz tanto tempo assim, claro, óbvio, né, mas assim... 10 anos. Não. Aí você dizia muito que a gente... cada vez mais com essa convergência, nós contadores iríamos sair da nossa zona de conforto. Acabar com aquela história, por que você está fazendo assim? Porque a lei manda que seja assim. Pois é, cara. As CPCs acabaram com isso. E a estrutura conceitual ela deixa bem clara esse poder de julgamento, de decisão que o contador tem, né, e de consulta, né? Andinho, e essa CPC 00, né, que
esse papo tá ótimo, mas a gente não saiu do primeiro capítulo. Mas enfim, sem pressa. Mas assim, essa nova estrutura conceitual, ela dá uma margem para que você possa interpretar os eventos contábeis de uma forma assustadora. E assim, o poder de decisão, o poder de julgamento que a gente vai ter, que a gente tem, aliás, né, a partir dessa abertura aí da estrutura conceitual, é absurdo. Aí, Andinha, existem outros problemas que estão relacionados a isso, que são problemas estruturais mesmo. É assim, o que é que nasceu primeiro, né? O ovo ou a galinha? Então, veja, meu filho, porque isso daí passa por toda a educação de formação do contador. A gente precisa ter uma outra forma, outras coisas precisam ser agregadas na educação de formação do contador, outras disciplinas. Veja, presta atenção. A estrutura conceitual diz que você precisa informar os fluxos de caixa futuros que aquele ativo ele é capaz de gerar. Meu filho, só existe uma maneira de você fazer isso, é pelo uso da estatística. Não existe nenhuma outra maneira. Não existe reza, não existe axé, tá entendendo? Não existe oração, nada. Não tem amor, nada. Não existe. É você pegar, tá certo? Aplicar a estatística e fazer a previsão. Pegar o que você tem de fluxos de caixa e fazer, colocar no modelo estatístico para você verificar e descontar valor presente. Aí eu pergunto, como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai formar esses profissionais? A gente não vai formar. Porque isso não é um problema da faculdade, da universidade A, B, C ou D. Isso é tudo. É o Brasil inteiro que está desse jeito, né? Pouquíssimos. Acho que não tem quase nenhum curso. Não vamos ver, talvez, no Sul. Nem isso eu acho. Então, assim, a gente está com um problema estrutural muito sério. É como se, de repente, a gente estivesse ensinando aos médicos a cuidar pacientes do Covid-19 com chá de hortelã. Tá entendendo? Ó, toma um chazinho, Nossa! vai ficar bom. Mas meu filho, porque a gente pega o coitado do aluno e vai fechar balanço, aí reprova porque o balanço não fechou. Fechando balanço, vai fechar balanço, infeliz. Vai fechar balanço. Ele não vai precisar mais fechar balanço, Anderson, porque o sistema fecha. A gente está querendo que ele faça a raiz quadrada na mão. Lembra que antigamente, quando eu estava no ensino, sei lá, na quarta, quinta, sétima, oitava série, a gente tinha que fazer raiz quadrada na mão, fazer o cálculo de raiz quadrada na mão, né? E ai de mim se eu não fizesse isso. Hoje em dia, você pega a calculadora, tem um sinal que você aperta. Se você mandar fazer a raiz quadrada na mão, eu vou dizer, meu filho, né? Paciência. Menos. Então, mesma coisa, fazendo uma analogia para a contabilidade. Não é que tem que fechar balanço, tem que fechar balanço. Você não precisa. Você não precisa ver como é que funciona o fechamento de balanço. Em escritório de contabilidade, nenhum você vai fechar balanço. Desculpa, mas não vai. Então, assim, fechamento de balanço já devia ser assim no primeiro período. Olha, tipo assim, explica mais, mais raciocínio e menos técnica, mais filosofia, mais pensamento crítico, mais julgamento e menos fechamento de balanço. Porque, meu amigo, fechamento de balanço, com todo respeito, você não vai fechar. Explica para esses meninos que eles não vão fechar balanço. É só explicar. Agora, tem que analisar. Então, tem que analisar, tem que pegar o balanço fechado e olhar para aquelas contas do ativo, verificar se tem sentido, se tem lógica, verificar o passivo, ir atrás dos empréstimos, ir atrás da... Tem que fazer isso. Isso é que tem que ser feito. Não é feito, eu vejo... Isso nem era para a gente estar discutindo isso, porque era a estrutura conceitual que a gente deveria estar falando, mas às vezes as coisas vão se deslanchando. Mas o papo tá tão gostoso que dá até pena, olha, eu fico até constrangido dizer, vamos voltar para o CPC 00, eu tô adorando.
Aí, assim, o que acontece? Estoque. Aí, PEPs, WEPs, custo médio, aí o coitado do aluno, ele fica 400 anos fazendo custo médio. Sim, mas você vai fazer o que com a informação do custo médio? Você tem que saber muito mais além de calcular o custo médio. Você tem que pegar aquele custo, você tem que verificar qual é a margem, você tem que verificar quanto é que está, como é que está a estrutura do ativo que gerou aquele custo. Você tem que verificar qual é o grau de retorno que isso está dando. Você tem que verificar o quanto aquele custo representa na estrutura de despesas. É outra história. Você não tem que ficar calculando o custo. Entrou, saiu, aí o coitado do aluno ele vai se enrolar, porque é para fazer isso no Excel, o sistema faz. Aí o coitado vai fazer na mão, se ele errar uma vírgula, ele errou toda aquela ficha Cardex do inferno. E aí ele vai se lascar na prova. Mas só que aquilo que ele está estudando, aquela ficha do miserável, aquilo ali não serve para nada. Não é aquilo ali que vai fazer dele um profissional bom ou ruim. Ele tem que saber o que ele vai fazer com aquele custo. Isso. E quando... É muito além, entendeu? E quando chega... Desculpa, Belina, quando chega uma situação mais na frente, que o aluno a gente passa uma atividade, o aluno ele já vem acostumado com essa dinâmica, né? Fecha balanço, PEPs, WEPs e média ponderada, custo médio, e lá vai. Aí quando chega mais na frente, você bota aquela questão mais complicada, que você bota um CPC como esse aqui para o aluno ler e começar a dizer o que é que ele está entendendo, uma dificuldade, um grau de dificuldade que surge, né, que você começa a entender, começa a se questionar, é a minha aula que está com problema ou o aluno está chegando com problema? Andinho, deixa eu te dizer, eu deixei de ensinar contabilidade na graduação, né, porque eu me estressei. Eu disse, não quero mais ensinar contabilidade. Sabe por quê, Andinho? Eu sou daquelas que eu tenho que ensinar o que eu acredito, né? Eu não acredito mais que essa forma de ensino de contabilidade onde vários colegas donos de escritório, o aluno chega aqui fechando o balanço, não é isso que eu quero. Aí você vai querer mudar isso, você não consegue na instituição. Aí eu disse, não vou mais ensinar contabilidade, não. Aí chutei o pau da barraca, já tem uns anos. E lá na Federal eu estou ensinando mercado de capitais, que é uma cachaça, eu adoro. E aí, aí eu vou ensinar mercado de capitais, aí como é que é a prova, né? Simplesmente, Anderson, praticamente não tem prova. Porque mercado de capitais é assim, primeira unidade, renda fixa. Segunda unidade, renda variável. Anderson, eu vou fazer uma prova de renda variável, eu vou perguntar ao aluno o que é uma ação OM, o que é uma ação PM, eu vou pedir para ele me dar o conceito. Aí não, eu digo, meu filho, monte uma carteira de ações, verifique como é que você vai ter o seu desempenho, eu ensino como é que ele vai investir, e a nota que ele vai ter é uma nota a partir das compras, é do nível de entendimento dele sobre os papéis que ele vai colocar na carteira e como é que aqueles papéis rentabilizam no tempo. Essa é a prova. E para eu fazer isso... Tu usa aquele sisteminha ainda? Aquele, lógico. Trabalha com ele, né? Aí tempo bom. Não tem prova. Menino, quando eu fui dizer que não tinha prova, rapaz, os alunos... Como não tem prova? Eu disse, vocês querem prova? Não tem prova. Desculpa. Aí, foi um tumulto. Porque eles queriam... vocês estão doidos, Eu vou fazer prova de o quê? Vocês querem que eu pergunte o quê? O que é uma ação ordinária? O que é uma ação PM? Não existe isso, minha gente. A gente tá em outra vibe, acorda. Vocês têm que aprender. Vocês têm que aprender a entender como é que monta uma carteira de ações. Não o conceito. Sua prova é seu desempenho. Seu desempenho no mercado. Seu desempenho no mercado. Né? Então, é uma situação, Anderson, que eu vejo, né?
que ela colocou aqui, prova não prova ninguém. Mas é lógico que não. A gente tem que aprender, Anderson, a pensar. A gente tem que Isso. aprender a... Ó, aí, vamos voltar para o início da nossa conversa. Não tem livro, pai. Sabe por que não tem livro? Porque ninguém lê. Infelizmente. Como a gente não lê, a gente não pensa, a gente não critica, a gente não sabe decidir. Tá entendendo? A gente tá paradão. Porque tudo é uma questão de, a gente tem que exercitar, tem que ler. A gente tem que ler, a gente tem que ler, a gente tem que ler. Tem que exercitar o conhecimento para poder criar pensamento, para que você possa ter esse diagnóstico do doente. Entende, Anderson? Você chegar com a empresa doente na sua mão e você saber analisar a doença da pessoa jurídica e dar uma... Mas se você não... Isso serve de, né, de reflexão. Estou vendo vários colegas aqui, professores, Maria do Rosário, Helenildo está aqui também, vários colegas aqui também, professores, né? Muito bem, que honra. A gente no nosso canal de aula, né, toda segunda e quarta, a gente tem aula online, né, sobre CPC, viu? Vou logo fazer aqui o jabá. Toda segunda e quarta. Toda segunda e quarta. Olha aí, minha gente. A aula é sobre CPC. A aula é gratuita, Anderson, tá? E essa segunda-feira a gente vai começar o CPC 3, fluxo de caixa. Aí, nas nossas aulas, a gente fica brincando que a gente tem uma empresa, né? E aí, meu sócio virtual é Helenildo. E a gente só... Todas as nossas empresas são deficitárias. Belina, mas serve de reflexão para nós professores, tá? E assim, eu me coloco, né, também a reflexão, né, de como é que a gente pode buscar essa melhoria, né, da nossa metodologia, nosso planejamento de aula, o que é que precisa ser mudado, tá? A gente já sofreu um avanço muito grande, forçadamente, por conta eu acho que nesse caso, Umbelina, nesse caso cabe uma reflexão de o que é que a gente pode trabalhar na sala de aula, tá? Essa galera aí que está chegando aí, essa nova geração, né? Trabalhar uma forma didática aí que realmente seja aplicável para o mundo lá fora. Então vamos ter essa sensibilidade, aproximar a academia para a realidade prática, né? Eu acho, Andinho, que a metodologia de ensino de contabilidade ela precisa ser reestruturada. A gente tem que trabalhar com estudos de caso. A gente tem que trabalhar com resolução de problemas. Entendeu? Educação baseada em problemas. Tá? A gente precisa trazer uma aplicabilidade para o que a gente está, para esses alunos. Senão, meu irmão, a gente vai formar um exército, mas um exército mesmo de pessoas mortas. Tá entendendo? Porque não vão saber dar o diagnóstico. Entenda, é uma pessoa jurídica. E a gente é um médico, porque a gente entende aquilo ali, né? E tem que fazer o povo pensar. Então, as nossas aulas, elas têm que ser diferentes. Mas tem que ser diferente mesmo. Sabe assim, olha, pega todo esse modelo aí de educação em contabilidade que existe, joga fora. Vamos começar de novo. O primeiro período, a gente vai estudar o que no primeiro período? Amigão, é conceito mesmo. Conceito. É explicar a essência. Sabe aquele papo do 8º período? O aluno ele vai estudar, vai refletir sobre o ativo no 8º período. Não. Pega essa reflexão, traz para o início, para ele entender o conceito do ativo. Mas, pelo amor de Deus, sem assim, ativo é o conjunto de bens e direitos. Vai dar um tiro no sujeito desse, porque... Tá entendendo? Tem que dar um tiro, mata. Porque assim, tem que mudar. Aí sim, aí você começa a enxertar outras cadeiras para dar munição para esse cara. Para dar munição para... Ele tem que entender estatística. Ele tem que ser
PhD em matemática financeira. Ele tem que saber de economia, senão ele está frito. Anderson, como é que ele vai dar uma informação sobre o nível de eficiência do uso dos recursos se ele não sabe o que são esses recursos? Como é que você faz para... Então, ele tem que ter uma integração muito grande com a área de economia, ele tem que conhecer os índices financeiros, ele tem que saber o que é uma inflação, ele tem que saber o que são juros, ele tem que saber o que é taxa de câmbio, ele tem que saber... Fronteira de possibilidades. Pois é. Curva de possibilidades, que é muito importante, principalmente na hora de assessorar o gestor na tomada de decisão. O que é que ele tem de capacidade? Hoje em dia se fala muito em matriz de risco, né? Não, porque a matriz de risco... Aí você chega para um computador, você sabe o que é a matriz de risco? Ele fala, não. Porque ele... Não. E a matriz de risco nada mais é do que você pegar a empresa, horizontalizar ela, olhar ela de frente, de baixo, assim, você de cima, e verificar quais são os pontos da empresa naquela atividade que oferecem um maior nível de risco na execução dela. E como aquilo ali interfere na rentabilidade. O contador faz acabou. isso. Óbvio que faz. Agora, para fazer isso, tem que entender de controles internos. Anderson, presta atenção. A contabilidade hoje está muito distante do que débito e crédito. É outra história. Vai para a prática, sai vai para uma empresa, vê como ela funciona. É outra vibe. O que os caras querem de informação não tem nada a ver com o que a gente estuda e com o que a gente ensina. É isso que é triste. Aí você quer saber? Eu não vou ensinar mais isso, não. Vou não, porque é um estresse. Porque eu vou estar falando Belina. eu vou estar explicando uma coisa que eu não acredito. E aí eu não vou ficar feito uma palhaça falando e eu dando aula e pensando, meu Deus, isso aqui não se aplica mais. E lá tá eu falando. Tá vendo, né, minha gente? Como é importante essa reflexão, né? Belina, posso fazer um convite? Próximo sábado a gente continuar com CPC 00. Mas assim, tem 7 minutos. Que tenha valido a pena. Valeu demais. Eu acho que a reflexão que você trouxe para todos nós, né? E assim, eu estou aqui na posição muito privilegiada, né? Como todos aqui que estão presentes, né? De poder estar te ouvindo, né? Trazer essa tua opinião sobre essa visão. Olha só. É cachorro ou cachorra? Cachorro. Cachorro, qual é o nome? Toby. Atenção, Toby. Dê oi para o povo. Oi, Toby. Mas assim, agradecer, né, por tudo, pela paciência, pela parceria também. Imagina. Dizer que também eu estou com um projeto também, Contabilidade de Fato, né, que eu tinha iniciado, tinha dito para você mais cedo, tinha iniciado com o Manu e Paula também, a gente fez alguns vídeos, e a tendência é a gente começar a expandir também alguns vídeos, fazer alguns vídeos também relacionados à minha área, contabilidade pública, né, contabilidade voltada para entidades públicas e entidades sociais, né, e assim, o mundo é esse, a gente tem que trocar informação, e eu sou defensor nato da informação gratuita, informação que vale a pena ser escutado, ser visto, né? Então, assim, esse negócio de estar com segredo, não, essa é minha informação, eu te vendo, não, isso aí, informação tem que correr livremente para as pessoas, né? E assim a gente cresce. Outra coisa, viu, Dinho? Eu também queria convidar todos aqui, os presentes, para participar das nossas aulas. Segunda e quarta-feira é dia de estudar contabilidade. Pode botar na sua agenda, 7h30. Tô anotando agora aqui. Segunda aí? Segunda e quarta-feira. 19h30. Segunda e quarta, às 19h30, é dia de estudar contabilidade. A gente já estudou o CPC 00, CPC 01, que é irrecuperabilidade de ativos, e o CPC 02, que é conversão das demonstrações contábeis. Aí a gente já está indo para o 03, tá? Que é fluxo de caixa. Então, quem quiser depois, fala com o Anderson. E aí, Anderson, entre em contato comigo pelo Zap. Ou se vocês quiserem mandar um Zap para mim, o número é 81, código de área, 988540770. Vou repetir, 819
8854-0770. Aí passa um zap para mim, que aí eu te convido, vou te colocar no grupo. Aí esse grupo é onde eu mando o convite do Zoom. E aí é uma sala de aula. A sala de aula é gratuita e a gente trabalha com os CPCs. É só para contabilidade. Não tem fiscal, não tem trabalho. Fantástico. E aí as aulas ficam no YouTube. Depois a gente grava e joga no YouTube. 81 98854 0770. Isso mesmo, Adriano. Pode passar um zap. Esse é meu telefone. Tá? Aí o que acontece? Toda segunda e quarta. E aí a gente vai deixar as aulas gravadas no YouTube. E a gente também, Anderson, está com outro projeto. E esse outro projeto é sobre mercado de capitais. Aí a gente vai começar a fazer live sobre mercado de capitais. Primeiro renda fixa e depois renda variável. Então, a gente convida a todos, tá, para participar também desse projeto sobre finanças pessoais, investimento, mercado de capitais, que a gente vai planejar essa semana e deve colocar para rodar na próxima semana. Eu conto com a tua ajuda aí para tu divulgar comigo e participar também, se Deus quiser. Com certeza, pode contar comigo. Bom, agradeço a todos, tá? Assim, eu não abri para as perguntas, né, para a interação, assim. Não, e assim, eu acho que todo mundo mais do que entende e assim, tá mais do que justificado, né, minha gente? Pra gente parar e ouvir um Belina falando, a gente, né, eu abri mão também de perguntar qualquer coisa, eu quero te ouvir falar. Um abraço, boa noite a todos, tá? Obrigado, Belina, boa noite. E sábado que vem estaremos juntos novamente, né? Com esse bate-papo aí. Nesse mesmo bate-horário. Nesse mesmo bate-horário, né? E venham para a nossa aula de mercado de capitais. Vai ser também assim, feito live. Eu espero vocês lá. Adriano disse, dão brecha? Para interação. Vai ficar, a live vai ficar salva, tá? No Instagram, no IGTV, tá? Hoje mais do que nunca o Instagram fez essa bondade com a gente, né? Antes ficava só por 24 horas, agora tá aberto, fica salvo no IGTV, vocês podem consultar à vontade. Vou passar também um vídeo para Umbelina, ela compartilha também, tá bom? Sim. Fica no YouTube. Eu acho que tem como baixar e converter para o YouTube. Eu vou verificar, nunca tentei. Isso aí, manda para mim. Ó, meu sócio. Boa noite a todos. Boa noite, tchau, meu amor. Fica com Deus, até semana. Tchau, você também. Bom final de semana a todos. A gente se fala para ver o negócio da plataforma. Com certeza. Deixa comigo. Eu ligo para você. Tá, tchau. Tchau.